Dia 24 de março é uma data extremamente importante para a história da música. É o meu aniversário. Mas também aconteceram fatos interessantes nessa data. Uma delas foi o lançamento de 5150, do Van Halen. O disco marca a estreia do vocalista Sammy Hagar e está ganhando uma edição mais que especial, que inclui um disco inteiramente ao vivo e alguns mix adicionais. Mas 5150, para quem nasceu com o Van Halen no período David Lee Roth, é o que a gente poderia chamar de gosto adquirido. Ele é um trabalho pelo qual você vai se encantando com o tempo, ao invés de ser aqueles discos como Fair Warning, 1984, e obviamente o primeiro que te pegavam logo de cara. Porém, eu posso te falar uma coisa, dê uma chance a esse disco, que você não vai se arrepender. O 5150, ele marca uma nova etapa na carreira do Van Halen, e é um choque para todo mundo que conheceu o grupo quando tinha o David Lee Roth como vocalista. Por quê? Porque com o David Lee Roth, o Van Halen era aquela coisa zombeteira, galhofeira, irreverente, sexista. E o David Lee Roth costumava definir o som do Van Halen naquele período como big rock. Com o Sammy Hagar, a coisa muda de figura. O Van Halen passa a ser uma banda muito mais americana, que é um termo que usam, se identifica muito mais com a sonoridade de bandas como Journey, alguns momentos mais pesados do R.E.O. Speedwagon, do que propriamente aquele som original do Van Halen. Porque o Sammy Hagar vem desse background. O Sammy Hagar foi um vocalista de uma banda chamada Montrose, teve parcerias com o Neil Schon do Journey, e ele não tem essa verve do David Lee Roth. Quer um exemplo? Você tem Love Walks In nesse disco, que é uma balada. O Van Halen nunca fez uma balada, até a chegada do Sammy Hagar. Você tem canções com maior uso de teclados, que era algo que eles já tinham feito em Jump, mas no 5150 isso está muito mais presente. Como a gente pode ver, Why Can't This Be Love? E você tem canções muito mais solares, muito mais radiofônicas, como Summer Nights e The Best of Both Worlds. Apesar de que as minhas duas prediletas não foram músicas extremamente radiofônicas, que é Good Enough, que começa com Sammy Hagar fazendo Hello Baby, e uma grande presença de bateria eletrônica, e 5150, a canção que dá título ao disco. 5150, aliás, é o nome do estúdio do Ed Van Halen e também é um código da polícia de Los Angeles para pessoas que têm um certo desequilíbrio mental. Esse disco também marcou uma grande mudança no posicionamento musical do Van Halen. Até então, eles eram produzidos pelo Teddy Templeman, que, segundo o Sammy Hagar, começou a falar mal da banda e começou a louvar demais o David Lee Roth. Ele foi limado, em seu lugar entrou o Mick Jones, que era o guitarrista do Foreigner, que é uma banda com integrantes ingleses e americanos, mas cuja estrutura sonora lembra muito essas bandas americanas, como eu tinha falado, esse rock de arena ali no final dos anos 70, começo dos anos 90. E isso definiu muito a sonoridade. Você sente que a guitarra do Ed Van Halen, sempre genial, mas ela está muito mais melódica do que aquela coisa desenfreada nos discos anteriores do Van Halen. E óbvio, a voz do Sammy Hagar é muito mais melodiosa que a do David Lee Roth. E qual foi a resposta do público? A melhor possível. O 5150 foi o primeiro disco do Van Halen a entrar no topo da parada norte-americana. O 1984 quase chegou lá, e o Alex Van Halen disse que só não chegou porque o Michael Jackson lançou o Thriller e tornou a vida de todos muito difícil. Mas dá para você perceber que era um disco, um trabalho muito mais palatável aos ouvidos do público médio norte-americano do que as canções com o David Lee Roth, que, volto a falar, eram magníficas. Eu tenho todos os CDs daquela época e amo incondicionalmente. Mas o 5150 é uma mudança de padrão sonoro que comercialmente se tornou muito efetiva para o Van Halen e musicalmente também. É um belíssimo disco, é um disco com uma bela coleção de baladas e hard rock suaves, e no qual o Sammy Hagar pôde colocar a sua marca. Tanto que havia uma brincadeira que a banda poderia se chamar Van Hagar, de tanto que o Sammy Hagar colocou a marca dele ali. No livro dele, o Red, o Hagar conta um pouco sobre a entrada dele no Van Halen. Foi uma negociação
muito extensa, porque o Sammy Hagar era de uma outra gravadora, a Geffen. O Van Halen lançava discos pela Warner. O David Geffen exigiu que o Sammy Hagar entregasse um disco ao mesmo tempo que entregou o 5150, o que ele fez, e exigiu parte dos lucros do 5150 fossem para Geffen. E o material estava tão bom que o Mo Ostin, que era o presidente da Warner, falou: tudo bem, a gente bota tanta fé nesse taco que pode levar uma parte desse lucro, porque o que a gente vai ganhar vai compensar tudo. Algumas canções nasceram até por influências externas. Love Walks In, que eu já tinha falado, que é a primeira grande balada do Van Halen na fase Sammy Hagar, encantou nada menos que a Valerie Bertinelli, que era a mulher do Ed. Ela foi a pessoa importante para falar: vocês nunca fizeram uma balada, vocês nunca falaram de amor da maneira que vocês estão falando, vamos botar aqui. The Best of Both Worlds. O Sammy Hagar teve essa ideia no banheiro enquanto tomava banho do refrão e foi escrevendo, e fecha maravilhosamente essa seleção de grandes canções do disco. Na minha época, foi muito difícil assimilar o 5150. Como eu falei, eu era um David Lee Roth maníaco e eu achei que ficou genérico. Hoje, eu penso que não. Penso que é uma entrada digna da fase Sammy Hagar na banda e o prenúncio de dois outros grandes discos, que são eles o OU 812 e o For Unlawful Carnal Knowledge, que vira uma palavra a qual eu prefiro não falar aqui. Escuta, eu acho interessante você ouvir o 5150, se acostumar com o Sammy Hagar. Aliás, eu gostava muito do Sammy Hagar. Entre os meus amigos de Santos existia uma canção chamada Love or Money, com o solo do Neil Schon, do Johnny, que era um rock and roll fantástico. E a gente chegou a ter discos importados do Sammy Hagar. Então, quando o Sammy Hagar entrou pro Van Halen, ele não era assim: um novo vocalista, um novo cara. Não, era um cara que a gente já conhecia e tinha um certo carinho ali. Mas se você der uma chance pro 5150, você vai perceber que era uma solução mais criativa do que tentar um vocalista que emulasse o estilo de interpretação e principalmente o ego do David Lee Roth. Então, 5150 completa 40 anos, ainda é um disco muito atual e que eu comprei ontem a versão em vinil, escutei hoje de manhã e estou encantado com todas as melodias, as baladas e os rocks que estão ali presentes. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, manda pro David Lee Roth, que está ganhando uns trocados muito feio ali em Las Vegas. Ative o sininho para notificações e fica tranquilo que logo logo a gente vai falar de música. Até lá.